Mateus 11, 25, lá um pouquinho mais à frente. É aí que vamos meditar. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oramos. Pai, obrigado, Senhor, justo juiz. Obrigado por nos trazer aqui nesta manhã, por podermos estar na sua presença. Pedimos que o Espírito Santo continue dirigindo as nossas vidas e fale através de nós, através da sua palavra, e nos oriente cada dia mais a entendermos para vivermos esse evangelho, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós vimos na primeira leitura da palavra, quando o Senhor Jesus, ele fala, fazendo com que as pessoas meditassem no que elas viram, e as escolhas que elas estavam fazendo. Elas estavam escolhendo não crer, porque crer ou não crer é uma escolha. Eu decido, você me conta uma história, eu decido acreditar ou não, amém? E a história da Bíblia é a história de tudo, do mundo, de como foi criado, quem criou, por que foi criado, para quem foi criado, a quem foi entregue. Então a gente decide crer nela ou não. E o próprio Jesus, ele é a palavra. Para que você entenda a importância da palavra, ele próprio é a palavra. Como uma pessoa pode ser a palavra? Porque a sua palavra representa você, ou não? Sim ou não? A minha palavra representa eu, a sua representa você. Por isso que as pessoas dizem, quando conhecem alguém, cuidado com aquela pessoa lá, que não tem palavra. É ou não é? Ah, cuidado com aquele outro lá, que lá não cumpre as coisas que diz. Então, irmãos, na verdade cada um, a Bíblia diz, terá o que diz. Diga comigo, a Bíblia diz que cada pessoa terá o que diz. Então por isso que às vezes a gente fica contando as dores, lamentando o sofrimento, lamentando as coisas do passado, e aquilo nunca sai da nossa vida, porque a gente tem o que a gente diz. E a gente precisa conhecer a justiça de Deus, porque a justiça de Deus ensina a gente a falar de novo. Que nenhuma criança nenhuma criança nasceu falando, nem nasceu sabendo falar português ou inglês. E pode ser brasileiro, mas se levar para os Estados Unidos, ele vai vir de lá inglês, falando inglês, e não vai entender nada de brasileiro. Por quê? Porque ele aprendeu lá, mas é brasileiro, é filho de brasileiro, mas ele não conhece os brasileiros, não conviveu com o brasileiro, então ele só sabe a língua, exceto se ele tiver a mãe e o pai que vão estar todos os dias com ele falando em brasileiro, e ele vai saber inglês e português. Para ele vai ser fácil as duas línguas. Isso é uma maravilha, sim ou não? Agora vamos ver isso espiritualmente. Nós também temos uma linguagem, cada povo tem uma linguagem, mas em cada povo, em cada nação, as pessoas falam as mesmas desgraças na língua delas, e elas continuam tendo o que elas dizem, porque há poder nas palavras. Então eu não tenho o que eu creio, eu tenho o que eu digo. Diga comigo, eu não tenho apenas o que eu creio, eu tenho o que eu digo, porque o que eu crer, eu vou dizer. Então é preciso aprender como que a justiça de Deus funciona. Ela funciona pela palavra. Deus não criou nada sem a palavra. Deus não disse, ele não ficou em silêncio, eu não vou fazer o mundo. Ele falou o quê? Faça-se a luz. E o quê? Luz. Apareça a relva verde. Apareceu.
Apareçam os cardumes de peixe, as aves do céu, e ali você vai ver a criação, e nada aconteceu sem a palavra. E a Bíblia diz que Jesus foi o autor de tudo. Jesus é a palavra, ele foi o autor. Enquanto o Pai falava, a palavra fazia. Diga glória a Deus. Enquanto o Pai falava, a palavra fazia acontecer, e o Espírito se movia. Por isso que a gente tem que se mover na direção do que a gente quer. Amém? Tem que se mover na direção do que a gente quer. Tem que orar, tem que buscar, tem que pedir, tem que falar e aquilo, e aprender da palavra de Deus. Porque quando você aprende da palavra de Deus, então você passa a entender como é que as coisas funcionam. Porque as pessoas acham que Deus abençoa um e outro não. Elas não entendem que a vida e a morte, a bênção e a maldição, elas estão no poder da nossa boca. No poder, veja a importância da boca. Por isso que quando uma pessoa te amaldiçoar, primeiro que você tem consciência que tudo que desejarem contra você vai cair sobre a pessoa de volta. Tem que ter isso na sua mente. E a hora que você tiver isso claramente, essa coisa clara dentro de você, então você sabe que se te amaldiçoar, quem te amaldiçoou vai ser amaldiçoado. Quem te abençoar, então quando as pessoas se derem conta disso, não vão querer te amaldiçoar, vão querer te abençoar, porque quanto mais te abençoar, mais são abençoados. Por que esse efeito contrário? Porque você tem proteção de Deus, porque você tem um selo de qualidade. Já viu os produtos com selo de qualidade do Inmetro? A gente tem o selo da qualidade do Espírito Santo. Diga glória a Deus. A Bíblia diz: Deus empenhou, deixou empenhado, e o Espírito não pode subir, ele tem que ficar aqui. Ele está empenhado comigo, está empenhado com você. Diga glória a Deus. O Espírito está empenhado, ele não pode sair da terra, ele está aqui. Foi ele que nos convenceu de que nós éramos pecadores, que nós precisávamos de Jesus, e que agora sim, com Jesus, nós podemos todas as coisas. Foi o Espírito Santo, porque ele penhorou o Espírito, e esse Espírito chama selo da promessa, selo de Deus. Amém? Então, para você entender, a Bíblia fala assim: vinde a mim os cansados, sobrecarregados e oprimidos. Ele chamou alguém. Vem você que está aí muito feliz, você que está aí na festa, você que está aí com os bolsos cheios de dinheiro, você que está aí gozando a vida, que é uma maravilha. Ele chamou essas. Por quê? Porque elas não ouvem, não estão interessadas. Não estão interessados. Quem é que está interessado? O pobre, o doente, o sobrecarregado. E por que ele ainda está interessado? Porque o mundo não tem muita coisa para oferecer para ele. Se ele tem dinheiro, ele tem como pagar qualquer tratamento, tem como, né? Mas Jesus chamou o cansado, sobrecarregado, oprimido. E quando a gente vê isso, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia mandou nós pregar o evangelho aos pobres. Engraçado, não mandou pregar aos ricos. É para pregar para o mundo inteiro, mas deixou especificado: pregue o evangelho aos pobres, porque evangelho é boa notícia. E que boa notícia tem para os pobres nesse mundo, irmão? Não tem boa notícia para os pobres. Só fala de crise, quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, ser sacode, e um monte de ditado, que isso fazia parte do nosso vocabulário. Fazia parte. Hoje a gente só lembra deles, porque hoje nós podemos todas as coisas. E a gente não pode porque a gente pode porque Deus diz que a gente pode. Entende? Então, agora a gente fala que pode porque Deus mandou falar que pode. Agora Deus mandou o fraco dizer que é forte. Não é que ele pense que é forte, é que ele diga que é forte. Não é que ele ache que ele é rico, que ele veja que ele é rico, é para ele dizer que é rico. E por que Deus manda dizer? Porque a gente terá o que a gente diz. Sim ou não? Não é o que a gente crê apenas, é o que a gente diz. Mas o que a gente diz é bom dizer com fé. Amém?